Boa noite. Hoje, dia 17 de junho de 2026. Nós prosseguimos com a mulher na mística ocidental. E aí, nós paramos em Marguerite Porret, que a gente já tinha começado. A gente já sabe que é um caso assim bastante dramático de defesa da verdade até as últimas consequências. Bom, pois bem, então já contamos a história dela, ela morreu queimada, defendendo a verdade dela, ela disse, quer queimar, queimar, não tenho medo da morte, eu já conheço a verdade. Bom, muito bem, então agora nós vamos continuar lendo os textos dela. A alma diz, porque lembrando que os textos dela normalmente são diálogos entre a alma, o amor e a razão. A alma diz: enquanto eu pedia a Deus algo, ainda não era livre. Porque quem pede, quer. Quem quer, possui vontade. Quem possui vontade, não está aniquilado. A gente entende, então, que ela não tem a linguagem moderna, mas ela percebe um eu, que é o ego, que está no centro de tudo, que quer, que possui vontade, que não está aniquilado, mas é o ego. Então, eu repito. A alma diz: enquanto eu pedia a Deus algo, ainda não era livre, porque quem pede, quer. Quem quer, possui vontade. Quem possui vontade não está aniquilado. Amor responde: a alma aniquilada nada pede, nem graça, nem glória, nem libertação do sofrimento, pois tudo o que lhe advém é querido por Deus. E se Deus o quer, que mais pode ela querer? Então eles chamam de alma aniquilada, mas é o ego aniquilado. Não tem que pedir nada, nem graça, nem glória, nem libertação do sofrimento, porque o ego, o trono é falso, ele não é o centro da vida. E o centro da vida simplesmente é. Então, tudo que advém que lhe advém é querido por Deus. A vida se desdobrando, tudo é ensinamento. Se Deus o quer, que mais pode ela querer? A alma diz: já não busco o paraíso, nem temo o inferno. Não porque despreze um ou outro, mas porque fui levada a tal pobreza que não tenho interesse próprio. Se houvesse em mim desejo de recompensa, ainda não seria nada. Então vamos ver. Já não busco paraíso, nem temo o inferno. Não estou na dualidade do bem e do mal, do bem do mundo e do mal do mundo. Não temo o paraíso nem o inferno. Não porque despreze um ou outro. A transcendência é estar além dos dois, e não num polo no outro. Fui levada a tal pobreza que não tem interesse próprio. O Evangelho chama de pobreza de espírito, que na verdade a gente deveria entender como pobreza em espírito, para não confundir com a expressão popular, pobreza de espírito. E ela, a alma, continua. Se houvesse em mim desejo de recompensa, ainda não seria nada. Então já falamos bastante de recompensa no Evangelho. Devemos amar a Deus por amor, simplesmente, e não na expectativa de recompensa. Então a gente vai vendo que ela rejeita todo o registro do mundo fenomênico humano. Razão, que é o próprio ego, diz:
Como pode a alma não desejar ver a Deus? A razão está achando absurda a conversa. Como pode a alma não desejar ver a Deus? E o amor, ele mesmo responde. Ela não deseja ver a Deus como quem está separado. Ela é transformada no amor que a move. Eu e o Pai somos um. O desejo pertence ao tempo. Eu quero ser espiritual um dia, no futuro. O desejo pertence ao tempo. A união pertence à eternidade. A união é o que eu sou agora, verdadeiramente, não nas aparências, não no ego. Então, vocês vão vendo como os ensinamentos, na verdade, nos são muito familiares. Os autores modernos vão fazendo uma releitura disso tudo. Aparecem termos novos, né? Ego, por exemplo, é uma palavra que não existia. Mas a gente lendo com atenção, a gente vê que os ensinamentos são os mesmos. Vamos para mais um. A alma diz: sou nada, por isso tenho tudo. Porque tudo que eu chamava meu foi tirado. Minha vontade foi consumida. Minha escolha foi consumida. Minha obra foi consumida. E o que resta é simples consentimento ao que é. Amor responde: esta é a liberdade do nada. Não é indiferença, não é frieza, não é negligência. É abandono absoluto. A alma não se sustenta por si, ela é sustentada. Razão cala-se novamente, pois não pode compreender o que não se funda em mérito nem em esforço. Então vamos ver de novo. A alma diz: sou nada, por isso tenho tudo. Por quê? Se a alma dissesse, o ego dissesse eu sou tudo, tudo que ele tem ele perde. Mas se ele é nada, ele não tem nada a perder, então ela é tudo. Tudo que eu chamava meu, olha como o egocentro, tudo que eu chamava meu foi tirado. Minha vontade, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, minha escolha, minha, ela mesma diz, minha obra foi consumida, tudo minha. Pronto. Então, vocês vejam que no próprio texto, porque tudo que eu chamava meu foi tirado, minha vontade foi consumida, minha escolha foi consumida, minha obra foi consumida, tudo meu, minha. O que resta é simples consentimento ao que é. A verdade que eu sou, eu já sou, eu não vou ser no momento do futuro. Amor responde: esta é a liberdade do nada. Mas não é um nada absoluto, é um nada do ego. Não tem minha, não tem meu. Não é indiferença, não é frieza, não é negligência, não é um nada vazio. É um nada de ego mesmo. É abandono absoluto. Abandono absoluto, renúncia de si mesmo. A alma não se sustenta por si. Quando ela acha que ela faz isso, ela sustenta o peso do mundo, ela sustenta o peso da morte, ela sustenta o peso da doença, ela sustenta o peso da impermanência. Mas a verdade é que tudo isso é ilusão. Ela é sustentada, ela participa da vida divina, ela é um com Deus.
Razão cala-se novamente, porque a razão é o próprio ego. O ego não pode compreender o que ele não vence por esforço num dia no futuro que ele construiu e que ele tem mérito, ele merece, e ele vai dizer, é meu. A razão não consegue entender isso. A vida espiritual não é compreendida pela razão. A razão não pode compreender Deus. Já estudamos bastante isso também. Mais um. Razão diz: todas as almas devem subir pelos degraus das virtudes, guardando os mandamentos, praticando obras, esforçando-se para merecer. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, lá no primeiro texto da semana passada, ela já tinha dito que abria mão de todas as virtudes. Não quero mais virtudes, tal, não sei o quê. E a razão ficou escandalizada. Como não quer virtudes? Como é que se chega a Deus sem virtudes? E depois ela dá uma explicação muito razoável, não sei se é o amor, acho que é o amor. Uma explicação muito razoável. Sim, as virtudes são importantes para a alma que está no caminho, mas não é a meta, não é o destino, não é onde a gente tem que chegar. Não é o alvo, é o caminho. Então não é uma questão de desprezar as virtudes. É que nem a gente aqui estudando. A verdade é que o som não precisa de estudo. Mas enquanto nós estamos no caminho, o estudo é caminho, a virtude é caminho, e assim por diante. Então, ela já dizia isso. E aí, a razão está dizendo que as almas devem subir pelos degraus das virtudes, guardando os mandamentos, praticando obras, esforçando-se para merecer. Quer dizer, mérito. No mundo humano, o mérito é importante, mas no mundo espiritual, mérito significa eu mereço, mérito, mereço, eu quero minha recompensa. Então não é um coração puro, não é amor. É alguém que quer recompensa. E recompensa onde? Na vida do mundo. Efeitos. Efeitos. É uma barganha. Não é amor, é barganha. Então vamos lá. Então, a razão está mostrando aqui a espiritualidade do mundo, uma falsa espiritualidade. Repito, razão diz: todas as almas devem subir pelos degraus das virtudes, guardando os mandamentos, praticando obras, esforçando-se para merecer. E com isso, as almas se sentem superiores e melhores que as outras. Né? Então, todas as almas devem subir pelos degraus das virtudes, guardando os mandamentos, praticando obras, esforçando-se para merecer. Amor responde: sim, isso é necessário às almas que ainda vivem em si mesmas. Elas precisam da lei, de exercício, de temor e de esperança. São guiadas como servas, porque ainda não conhecem a liberdade. Então, sim, elas precisam da lei, do exercício, do temor, da esperança, mas elas ainda são escravas, elas não conhecem a liberdade. É caminho, mas não é meta. A alma diz: há muitas almas. Há muitas que servem a Deus como mercenárias. Amam por recompensa, obedecem por temor. Não foi a crítica que nós fizemos? A alma diz: há muitas que servem a Deus como mercenárias. Amam por recompensa, obedecem por temor. São boas e fiéis. Estão no caminho, são boas e fiéis, mas ainda não morreram para si.
renunciar a si mesmo. O grão de trigo deve morrer para dar fruto, morrer o homem velho para nascer o homem novo. São boas e fiéis, mas ainda não morreram para si. Sua vontade, entenda-se ego, seu ego ainda vive. Sua vontade ainda vive. Amor diz: as almas simples são poucas. Simples não é pobre, simples é unidade, integridade. Então, amor diz: as almas simples são poucas. Elas passaram além do desejo de recompensa e do medo do castigo. Elas foram além. Não porque desprezem o bem do mundo, mas porque foram consumidas pelo amor, muito acima do bem e do mal do mundo. O próprio Deus. Não porque desprezem o bem, mas porque foram consumidas pelo amor, absorvidas, união com Deus. A lei as governa enquanto caminham. Nós estamos caminhando. A lei as governa enquanto caminham. O amor as governa quando já não caminham. Nós estamos caminhando, mas nós vamos chegar num ponto em que não caminhamos, que nunca foi necessário. É verdade que nós já somos, não é algo que nós vamos ser no futuro, né? Mas enquanto isso, as almas são boas e fiéis, elas caminham. Mas o amor assume totalmente quando já não há um eu que caminha. É tudo que a gente estudou. Ela simplesmente está dizendo que, bom, tudo bem, enquanto a gente não chega, a gente vai caminhando. Só isso. Outro. A razão pergunta: como distinguir a verdadeira aniquilação da presunção? Sim, porque eu posso me dizer aniquilado e, no fundo, eu estou vaidoso da minha renúncia. Então, eu renunciei em nada. O ego entrou pela porta dos fundos e se julga superior. Não percebe, é inconsciente, mas se julga superior, espiritualmente superior. Então, a razão está perguntando: bom, mas então como é que eu vou distinguir a verdadeira aniquilação da presunção? Quem responde é o amor. Amor responde: a alma aniquilada não se proclama aniquilada. Ela não se defende, não se justifica, não busca reconhecimento. Se é desprezada, consente. Se é acusada, consente. Porque não possui nada que possa perder. Então, aqui também é bem interessante mesmo. Em primeiro lugar, ela diz assim, que a alma aniquilada, a alma que renunciou, não se envaidece da sua renúncia. Tá? Não se envaidece da sua renúncia. Então, por exemplo, eu nunca soube de um bom mestre que se declarasse mestre. Isso é uma coisa bastante humana. E se realmente for um bom mestre, o mestre verdadeiro fala através dele. Por isso que o Evangelho diz: só há um mestre. Então, da mesma forma, se você começa a dizer: oh, eu sou um renunciante, você está se envaidecendo. Então, a razão, que é
bem perspicaz, ela fala assim: como é que eu vou distinguir isso? Você está me dizendo que você se aniquilou. Como é que eu vou saber se é verdade ou se isso, no fundo, é uma vaidade de ser espiritual, superior? A pergunta é ótima, a pergunta da razão. Mas é um ponto de vista puramente humano, tipicamente humano. Veja bem. Então, atrapalhado aqui, peraí. Aqui. Pronto. Então, retomando, a razão pergunta como distinguir a verdadeira aniquilação da presunção. Então, veja, a pergunta é muito perspicaz, mas a perspicácia é própria da mente humana. Ela é realmente muito esperta e fez uma pergunta muito boa. Como distinguir a verdadeira aniquilação, renúncia de si mesmo, da presunção, da vaidade de ser espiritual? Responde o amor. A alma aniquilada não se proclama aniquilada. Nenhum bom mestre se diz mestre. Ela não se defende, não se justifica, não busca reconhecimento. Se é desprezada, consente. Se é acusada, consente. Porque não possui nada que possa perder. Se ela está centrada na verdade que ela é, qual é a ofensa que vai lhe atingir? Qual é o desprezo, a acusação que vai se referir à verdade que ela é? O desprezo, a acusação vem do mundo e o mundo só sabe julgar as aparências. A alma não tem nada a perder. Por isso que ela se deixou queimar. Eu não tenho nada a perder. Exatamente isso. Eu sei quem eu sou, eu não tenho nada a perder. A alma diz: quem ainda se perturba ao ser contrariado, quem ainda se exalta ao ser elogiado, quem ainda teme perder algo, esse ainda não morreu. Morrer o homem velho, nascer um homem novo, renunciar a si mesmo, o grão de trigo deve morrer para dar fruto, tudo isso, de novo, né? Então, a alma diz: quem ainda se perturba ao ser contrariado, quem ainda se exalta ao ser elogiado, quem ainda teme perder algo, ainda está na armadilha do mundo. Esse ainda não morreu, não renunciou. Amor responde: a aniquilação, renúncia de si mesmo. Amor responde: a aniquilação não é abandono das obras exteriores. Não é que você vai deixar de fazer as obras, vai deixar de dar caridade, vai deixar a compaixão. Não é isso. Amor responde: a aniquilação não é abandono das obras exteriores, mas abandono da apropriação interior. Mas abandono da apropriação interior é justamente a presunção que foi perguntada lá no começo. Lá, a primeira frase: como distinguir a verdadeira aniquilação da presunção? E aí o amor responde: bom, a aniquilação, a renúncia de si mesmo, não é abandono das obras, é abandono da propriação interior. Eu que fiz, olha como eu sou espiritual, como eu sou superior. Socorri aquele pobre coitado que é tão inferior, tão coitado. Amor responde: a aniquilação também não é licença para fazer o mal, porque é liberdade, né? Não é que você está autorizado a fazer o que quiser, a fazer o mal. Porque você tem que estar acima do bem e do mal. Mas é liberdade de não agir por si.
um eu central no trono que decide o que agir. Nós chamamos isso de ego. Então não é licença para fazer o mal. Liberdade de não agir por si, renunciar ao ego. Veja o que é renunciar ao ego e esse sentido de superioridade espiritual, como aparece no próximo texto. A alma diz: enquanto eu praticava virtudes para me tornar santa, ainda buscava a mim mesma. Ainda há um eu que quer ser mais, que quer ser santa, não deixa de ser superior. Será que isso não é presunção? Então, enquanto eu praticava virtudes para me tornar santa, quer dizer, não é pela virtude em si, mas para que eu me torne superior. Então, a alma diz: enquanto eu praticava virtudes para me tornar santa, ainda buscava a mim mesma. Agora, nada busco. Se Deus quer que eu esteja no alto, estou. Se quer que eu esteja no baixo, estou. Não escolho. Simplesmente aceito o que Deus desdobra. Agora, veja bem. Enquanto eu pratico virtudes para me tornar santa, ainda buscava a mim mesma. Agora, nada busco. Muito bem. Então, tem uma coisa que eu também falo nos cursos, que eu costumo falar muito. A verdadeira caridade nós já estudamos, né? Traduziu-se caridade para não usar a palavra amor, para não confundir com amor humano. Mas caridade é o amor que é Deus. Então, eu sempre digo assim: o ser humano não tem a grandeza da caridade. Não é ele que faz a caridade. Não é eu ir lá no semáforo, na esquina, e dar umas moedinhas para o pobre infeliz inferior. Não é isso a caridade. A caridade é fazer de mim um instrumento. Eu ser a janela através da qual Deus faz a caridade. Ele faz a caridade, não eu. Por isso que a razão perguntava o que é, como é que eu vou saber se é renúncia ou se é presunção? Aí eu pergunto, quem pratica a caridade? Você? Eu? Nós não temos essa grandeza. Então eu sempre falo do canto gregoriano. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Quando a caridade é verdadeira, Deus aí está. Ele é a caridade, ele é o amor. Nós não temos essa grandeza toda. Então, quando eu dou a moeda no semáforo, primeiro, numa linguagem simples e acessível, Teresa disse: é abençoar. Sim, é abençoar. Deixar que Deus abençoe, deixar que Deus funcione. A moeda é uma imagem, é um sinal. O Evangelho gosta desse termo. É um sinal, é um indicativo da realidade divina. Eu tenho que reconhecer a realidade divina do outro. E se eu dou minhas moedinhas, não é porque eu faço a caridade, é porque eu devo ter um sentimento de gratidão. Porque tudo que eu tenho, eu sou tão grato que eu gostaria que o outro tivesse também, para que ele fosse tão grato quanto eu sou. Então, o importante na caridade humana é um sentido de gratidão, porque caridade verdadeira é Deus quem pratica. Aí eu e o Pai somos um, tá? Tudo bem, minha verdadeira natureza é divina. É verdade. Mas aí o ego sai de ladinho e fica só uma janela para Deus entrar no mundo, tá? Então, é isso que ela está falando. Vamos lá.
Então, a alma diz: enquanto eu praticava virtudes para me tornar santa, outra vez, olha, preste atenção, para me tornar santa, um dia, no futuro, não, eu já sou. O tempo é ilusório. Me tornar santa, olha só. A alma diz: enquanto eu praticava virtudes para me tornar santa, ainda buscava a mim mesma. Agora nada busco. Claro que agora nada busca. Tudo que você pode querer, você é. Se Deus quer que eu esteja no alto, eu estou. Se quer que esteja no baixo, estou. Eu deixo Deus governar a vida, que afinal de contas é dele. Deixo a vida se desdobrar e me ensinar, não escolho. Eu aceito. Amor responde: esta alma renunciante de verdade, essa alma não é conduzida por preceitos, conceitos, condicionamentos do mundo. Essa alma não é conduzida por preceitos, mas por unidade. Unidade com Deus, com a verdade que ela é. Ela não mede, não compara, não calcula mente humana. Ela não se identifica mais com a mente humana. Ela não mede, não compara, não calcula, porque foi reduzida ao nada. E o nada, nada mental humano, não se opõe a nada, não é inimigo de nada. Lembra que ontem eu falava? O eu e o mundo, desde o nascimento, o mundo é o inimigo. O nada não se opõe a nada. Ele não tem inimigos. Não há um ego para se defender e atacar. Não há inimigos. Há uma unidade. E o texto foi bastante claro. O amor, o próprio amor, responde: essa alma não é conduzida por preceitos, mas por unidade. Não mede, não compara, não calcula. A mente humana divide. Mede, compara, calcula, separa. Mas por ela ter renunciado a essa mente humana, o nada não se opõe a nada. Vamos ver, talvez tenha mais um. Tem. Razão diz, lá vem a razão, a mente humana, o ego, se expressar. Razão diz, toda ação deve ter um fim, uma finalidade. Toda ação deve ter um fim. A criatura deve agir para alcançar algo, uma recompensa. A criatura deve agir para alcançar algo, salvação, perfeição, glória de Deus. Olha como ela negocia. A criatura deve agir, ela quer alcançar algo. Primeiro, alcançar no futuro. Segundo, como recompensa. Não, eu vou agir, mas eu quero a salvação. Eu vou agir, mas eu quero a perfeição porque eu mereço. Ah, eu vou agir, mas eu quero a glória de Deus, porque a glória de Deus será minha. É isso. Razão diz: toda ação deve ter um fim. A criatura deve agir para alcançar algo. Salvação, perfeição, glória de Deus. Amor responde. Enquanto a alma age por um fim que ela mesma concebe, ainda há nela apropriação. Não foi o que eu disse? É minha a glória de Deus? Então, amor responde, enquanto a alma age por um fim que ela mesma concebe, que ela quer, ainda há nela apropriação. Ela quer dizer, é meu, é minha. Quem age para alcançar, ainda quer possuir. Então, eu fiz uma leitura muito correta. Ela quer dizer meu, minha, mesmo que seja minha salvação, minha perfeição, minha glória de Deus. Mas ela está centrada nela mesma. A alma, uma alma convertida, na verdade, né? A alma diz: eu agia para ser melhor.
para agradar a Deus, para evitar o mal. Havia sempre um porquê, uma explicação racional. Agora já não tem o porquê, porque nada busco, nada espero, nada temo. Eu posso completar, porque agora eu sou. Razão pergunta: como pode alguém agir sem finalidade? Veja como a razão está assim totalmente enraizada no tempo. Como alguém pode agir sem finalidade? Responde o amor. A alma aniquilada não age por finalidade própria. Ela é movida. Eu repito, ela para de dizer minha vida, porque só há uma vida que é Deus. Afinal de contas, a vida é dele, através de mim. Então eu aceito Deus comandando a vida, que afinal de contas é dele. Então, de novo, amor responde: a alma aniquilada não age por finalidade própria, ela é movida. O vento não tem porquê, sopra. O fogo não tem porquê, arde. As coisas não têm explicação racional, elas são. O vento não tem porquê, sopra. O fogo não tem porquê, arde. Assim também a alma transformada, ela não calcula sua ação, ela consente ao movimento do amor. Eu não falei? Deixar Deus dirigir a vida, que afinal de contas é dele, consente, ela aceita o movimento do amor. Sempre elogio São Francisco nessas horas. Fazei de mim um instrumento. Eu não quero ser mestre, eu não quero ser iluminado, eu não quero ser um grande curador. Fazei de mim um instrumento, uma janela para que Deus possa entrar no mundo. E só Deus pode fazer isso. Mais outro texto. A alma diz. É uma alma convertida, é uma alma renunciante, é uma alma que está explicando para nós como foi o caminho dela. A alma diz: quando eu queria justificar minhas obras, ainda vivia em mim mesma. Eu queria justificar, olha, isso é bem mente humana. Quando eu queria justificar minhas obras, ainda vivia em mim mesma. Agora, se faço algo, não sei dizer por que eu faço. Não é para merecer, nem para adquirir, dizer meu, minha, nem para conservar meu, minha. É porque o amor opera. Quando eu queria justificar minhas obras, ainda vivia em mim mesma. Agora, se faço algo, não sei dizer por que eu faço. Não é para merecer, nem para adquirir, nem para conservar. É porque o amor opera. Então, vamos lá. O Goldsmith diz que nós somos como gelo na água, que nós deveríamos simplesmente relaxar e deixar a água nos conduzir. Acontece que a verdadeira natureza do gelo é a água. Então nós temos uma coisa só, nós temos água. A vida de aparência do gelo deve se deixar conduzir pela água. E ele deve renunciar e se entregar à água.
Porque ele não vai deixar de existir, mas ele vai se fundir com a água. Então, não tem como dizer meu, minha, né? É um estado de separação do gelo temporário e artificial. Não é o que ele é de verdade. Ele é a água, a mesma água onde ele está boiando. A metáfora dele é boa. Eu faço uma leitura um pouco mais completa, que ele não fala da verdadeira natureza do gelo como água, mas a metáfora é muito boa. Vamos adiante. Então, a alma diz: quando eu queria justificar minhas obras, ainda vivia em mim mesma. Agora, se faço algo, não sei dizer por que eu faço. Nem preciso saber, é Deus que está fazendo. Não é para merecer, não é para adquirir, nem para conservar. Não há um eu para dizer meu, minha. É porque o amor opera. Deus, amor, responde. Este é o estado sem porquê. Não precisa de explicação racional. Este é o estado sem porquê. Não é desordem, é liberdade. Por que é liberdade? Porque eu não sou escravo desse eu que diz meu, minha. Não é desordem, é liberdade. Não é negligência, pouco caso. É simplicidade, unidade. Unidade. Onde não há porquê, não há divisão. Então, simplicidade é unidade. E onde não há divisão, há unidade. É unidade com Deus mesmo. Eu sou, eu e o Pai somos um. União consciente com Deus. É disso que ela está falando. Então, o amor, ele mesmo responde, estado sem porquê. Não é desordem, é liberdade, não é negligência, é simplicidade. Onde não há porquê, não há divisão. Onde não há divisão, há unidade. Então, vamos voltar aqui. A alma, enquanto ela não renunciou, ela está muito ligada à razão, ela vai dizer assim: eu quero ser espiritual, eu quero as respostas para o mundo. E eu sempre digo, mesmo que seja um lampejo, diante do amor de Deus, diante do esplendor de Deus, não são as respostas que vêm, são as dúvidas que desaparecem. Quem estava levantando dúvidas era a mente, a razão humana. O espírito não precisa de explicação nenhuma, ele só contempla o amor, a verdade, o esplendor de Deus. Ele não precisa de explicações. Quem precisava de explicações era a mente humana. Diante do amor de Deus, não há resposta, porque não existe pergunta. E vou mais longe, diante do amor de Deus, do esplendor de Deus, a pessoa esquece de si mesma. Não é essa a aniquilação que ela está falando? Diante do amor de Deus, a pessoa esquece de si mesma, esquece dos seus problemas, esquece da sua própria identidade. Não que tenha deixado de existir, mas ela simplesmente esquece de si mesma. Tá? Portanto, essa é a alma aniquilada. Essa é a renúncia de si mesmo. Vamos lá. Então, onde não há porquê, não há divisão, não há mais perguntas. Por que vai haver resposta? Onde não há divisão, há unidade. Vivida. União consciente, consciente com Deus. Uma unidade vivida, plena. Não abstrata, separada, fora da mente. Razão se inquieta. Porque não pode compreender ação sem intenção. Quer dizer, a razão não quer renunciar a si mesma, claro. Não é próprio da razão querer renunciar.
Mas amor diz, a intenção que nasce da própria vontade é inferior, pode ser caminho, mas é inferior ao consentimento que nasce da aniquilação, da renúncia. A alma diz, já não me pertenço, nunca pertenceu. A alma diz, já não me pertenço. Se me perguntam o que quero, nada sei responder. Se me perguntam o que espero, nada sei responder. Sou levada, como gelo conduzido pela água. Sou levada. Amor responde, e porque és nada, és livre. Isso quer dizer que nós nos acorrentamos, nós nos aprisionamos, nós nos escravizamos aos nossos próprios desejos, projeções mentais, ao meu, minha, ao que eu quero, ao que eu desejo, e a expectativa de resultados e recompensas, e etc. Tudo extremamente humano, né? Mas a vida espiritual não é conquistar superioridade, é renúncia de si mesmo. Isso é claro nos textos dela, do começo ao fim. Quanto a vocês, eu não estou na cabeça de cada um, mas eu vou vendo esses textos e eles me parecem assim absolutamente familiares, naturais, fáceis de entender. Não, eles são difíceis. Só que a gente vem estudando essas coisas há alguns anos. E eu não vejo nada de diferente, nada. O ensinamento é o mesmo, mesmíssimo. Inclusive, me faz acreditar que esses autores modernos são tudo menos originais. Eles leram muita coisa. Tudo bem, eles reformularam, facilitaram, abriram portas, eu não vou negar isso. Mas eles não são originais, eles não criaram nada, estava tudo por aí. Tá? Às vezes, inclusive, de maneira mais profunda. Sim. Por quê? Qual é o mérito deles? Justamente ter facilitado, tornado acessível, aberto para o mundo, para que a gente pudesse chegar junto. Então, hoje eu leio, eu acho que o nível aqui das nossas aulas subiu muito. Então, hoje eu leio textos mais profundos, mas eu tenho que ser honesto. Se em algum momento eu não lesse esses textos, principalmente do Goldsmith, eu não ia entender lendo esses outros. Eu não ia entender. Eu tenho que ser honesto. Amanhã nós vamos ver isso. Amanhã tem um curso do Felipe de Lyon. Felipe de Lyon é de uma importância, amanhã eu vou repetir isso que eu estou falando aqui. É de uma importância fundamental para mim. Porque ao querer entender o que era cura espiritual, no momento da minha vida que eu precisava entender o que era cura espiritual, eu quis entender como ele curava. E a única resposta que me veio foi através dos livros do Goldsmith. Foi a resposta que foi me dada. Aí eu passei traduzindo mais de 20 livros, estudando aqui em conjunto, e levou alguns anos para entender que todo esse trabalho era a resposta para a pergunta original que eu tinha. E a pergunta original que eu tinha não era para o Goldsmith, era para o Felipe de Lyon. Como ele curava? Então, todo esse meu movimento, na verdade, foi gerado por Felipe de Lyon. Então, isso a gente vai ver amanhã. Então, eu falava isso por causa do mérito dos modernos
conseguirem trazer isso para a nossa cultura contemporânea e a gente conseguir entender. Porque se eu lesse os textos patrísticos no original, naquela época, eu não ia conseguir captar a profundidade. Alguma coisa eu ia entender. Mas eu não, o mais profundo eu não ia conseguir perceber. Né? Então, hoje, a gente pega esses textos, nossa, eu já estudei isso, eu já vi isso, eu sei o que ela está falando. Mas, há uns 3, 4, 5 anos atrás, não seria assim. Tá? Então, eu dou todo o mérito para esses bons instrutores, porque mestre realmente é um só, mestre que se intitula mestre, né? E são bons instrutores, são realmente muito bons. Agora, você pode dizer que eles são tudo, menos originais. Eles inventaram uma coisa nova, eles não fizeram isso. E mais, afirmo, eles leram muitas coisas que a gente não leu, que a gente está lendo agora. Eles tiveram acesso. Eles leram muito mais do que a gente. Eles estudaram, tá? Não estou tirando mérito deles. Só estou tentando mostrar que eles não são a última palavra, a palavra definitiva. Como eu vejo gente que era do meu meio, um meio que eu ajudei a construir, porque eu não aprendi com ninguém. Joel Goldsmith veio sozinho na minha mão, não veio através dessas pessoas da internet. E essas pessoas da internet divinizam. Oh, Joel! Como a palavra última do universo. Não é. Eu sou profundamente grato por facilitar um caminho que na época não se abria para mim. Mas adorar somente a Deus. E quando um deles fala a verdade, é Deus falando através deles. Isso a gente precisa entender de uma vez por todas. Já falei várias vezes para nós, não estamos mais no nível de ter mestres. Teve gente que leu os mesmos livros do Goldsmith, saiu na cola atrás de mim, traduzindo, tal, largou tudo e foi seguir um mestre. Prefiro parar por aqui a crítica. Quer dizer, desonra o sagrado em si e vai adorar, literalmente, adorar o sagrado no outro. É complicado, mas tudo tem seu tempo. Cada um no seu caminho, todos vão retornar à casa do Pai. Tá? Mas são coisas que para nós não funcionam mais. Não procure guru, não procure mestre. Não vai dar certo. Garanto. Garanto, não vai dar certo. Tá? Então, pelo menos, olha, o caminho é tão difícil, nossas passam de formiga, mas olha, nós já conseguimos um avanço inacreditável. Perceber que nós não vamos ter mestre, não vamos ter guru, nossa, já é uma coisa muito grande, já é ótimo, tá? Então, eu estou vendo um negócio aqui, eu estou dando risada, porque eu falei com minha mãe e minha mãe disse que está muito frio em São Paulo. É que eu vi a Tereza cobrindo as mãos. Aqui está calor. Aqui está um verãozinho de veranico, eles chamam. Né? Tudo bem? Morro de inveja de você. Oi? Morro de inveja de você aí, com calor. Tá confortável. Bom, gente, então, a Marguerite Porret é, então, o exemplo de renunciar a si mesmo. Simples assim, renunciar a si mesmo. Ela abriu mão de dizer, é meu, é meu, é meu, é minha, é minha, é minha. Veja como o centro
é esse dizer meu, minha, e que hoje, com a linguagem moderna, a gente chama de ego. Tá? Eles falavam a alma antes e a alma depois, uma alma renunciante. Né? A alma mais a verdade que eu sou, e o ego, uma alma iludida. Tá? Que só quer se apropriar das coisas, dizer meu, minha, e não dá lugar para Deus. Não tem lugar para Deus. Quando eu sou forte demais e falo só meu, minha, não tem lugar para Deus. E a única responsabilidade é minha. Sou eu que não abro espaço, porque tudo é meu, tudo é minha. Não tem lugar. Por isso que se fala tanto em renunciar. Por isso que fala tanto em coração puro. Como é que Deus pode entrar se você ocupa o lugar todo e diz é meu? Não tem como entrar. É esse o problema da vida espiritual. Então não se trata, nós já dizer sim a Deus, nessa segunda-feira nós estudamos, não se trata de estudos elevados, se trata do coração dizer sim. Porque se o coração disser sim, Deus vai trazer o estudo elevado. O problema é outro. E para o coração dizer sim, ele tem que renunciar ao ego. Então, aí a gente volta para Marguerite Porret, que chama isso de aniquilação. Um nome meio dramático, mas é isso. Renúncia de si mesmo. Né? O ego descer do salto alto, descer do trono. O trono não é dele, o trono é de Deus. Então, ele é um usurpador. Mas ele também não é um inimigo para ser morto e destruído. Ele é um servo. E bom. No lugar dele, ele é até bom. Pode falar, Tereza. Quando Jesus diz para o jovem rico, deixe tudo que é seu e siga-me. Eu posso fazer um bem casadinho aí com o que você está dizendo? Pode, lógico que pode. Renuncie. Todo mundo faz uma leitura meio óbvia. Renuncie aos bens materiais. Mas não é isso. É renunciar ao apego aos bens materiais. Outra vez, minha. Eu não quero largar. Renunciar aos bens materiais seria uma prova de desapego. Mas o importante. Mas ele tinha discípulos ricos. José de Arimateia, Nicodemos, a própria Maria Madalena, ele tinha. Não era esse o problema. O problema era apego. Minha. Aí não dá mais. Vai cair. Gente, amanhã, então, Felipe de Lyon, tá? Curso novo. Então, boa noite a todos. Que amanhã, então, a gente